Olá, boa noite. Olá, Boa noite. boa noite. Boa noite, Nicole. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bruna. Acho que eu vou pegar o meu fone. Não, não vou pegar porque ele não está aqui. Pode tirar? Tudo bem com vocês, meninas? Perdeu aí 5 minutos de estrada aí. Tudo. Bom, eu vou desconectar o meu telefone aqui do computador para não ficar fazendo barulho. Beleza. E aí, por que vocês não estão aí com fotinhos, com a câmera ligada? Só eu vou ficar aparecendo para vocês? Não vou ver a cara de dúvida de vocês, nada disso? Ou vocês estão num churrasco todas juntas e não querem aparecer para não falar que estão furando a quarentena? Bom, primeira coisa, eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Sim ou não? Sim. Ok. Amanda e Raíssa estão me escutando também ou não? Sim, professor. Só dá para escutar bem. Ótimo. Vai entrar Cleide aí também agora. Muito bem, mais uma. Agora sim, vejo Raíssa, vejo Bruna. Bruna, não sei onde está, ela deve estar numa balada escura lá. Professor, eu tô dentro do carro, por isso tá escuro. Você está dentro do carro dirigindo, falando comigo? Não tô de Então tá bom. passageiro. Beleza. Cleide, o que é isso aí, essa máscara? Quando usa o computador não precisa não. O corona não Mas, passa pela professor, internet, não. eu sei, aqui, o pessoal aqui tá com Covid e tem que andar de máscara dentro de casa. Sério? Nossa, que triste, hein? Meu marido tá com Covid. Acho que você falou semana Ele ficou ruim, passada, viu, verdade. professor? Você falou, não Viu? falou? Minha Oi? filha, agora é meu marido. Nossa. Pois é. Ele tem que ficar de máscara, professor. Vou assistir sua aula de máscara. Pode assistir, não tem problema. Tá Hoje é uma bom? aula que eu gosto de falar sobre isso, né? Apesar que tem bastante coisas aí que talvez soe um pouco diferente para vocês. E esse usuário, quem que é? Quem que entrou aí como usuário só? Usuário, para mim, trabalho no SUS, é o usuário do SUS. A gente chama de usuário. Ah, quem que é? Tudo bem? Não estou ouvindo. Quem é? Boa noite, sou eu. Tô me ouvindo? Sim, Oi, estamos ouvindo. Marcinha. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo? Nicole e Amanda, põe a câmera aí, é ruim falar com os outros assim. Eu não, tô de pijama já. Nossa, ela tá de pijama. Deve ser Eu aqueles também, tô de pijama. pijama. Então vocês estão com aqueles pijama tudo furado, né? Aquelas camisas velhas que vocês chamam de pijama. Tá escrito Serra Governador. Maria. Sei, Não é isso não. Não. essas camisas de político, velho. Elas devem estar tudo sexy, isso sim. Se tivesse, eu não tava mostrando aí a carinha.
Oi. Acredito em vocês. Não deve nem estar com o cabelo penteado, deve estar aquele negócio, aquele fudoar assim, ó. É ou não é? Bom, vamos parar de falar bobagens, vamos compartilhar a tela e ingressar no maravilhoso mundo da anatomia humana. E olha só que bacana, hoje teremos aula e não teremos atividade. Coisa boa ou não? Já viram a nota de vocês? Não, não tem nota lá? E das outras disciplinas, já saiu? Sim. Ainda não, hein, Só professor? A minha saiu. De todas? Só Todas. tá faltando Nossa, você. não. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda não coloquei a nota de vocês por um simples motivo. Porque ainda tem gente me mandando atividade. Então, se não fosse isso, eu já tinha colocado, tá bom? Então, hoje, como minha aula encerra hoje, então eu esperei até hoje para colocar de todo mundo junto, tá bom? Então, ou eu colocarei amanhã, ou eu colocarei hoje à noite. Então, hoje à noite, a noite é longa. E eu atendi um monte de gente hoje. Mas, vamos lá. A gente tira um tempinho da madrugada para vocês, tá bom? Então, hoje aí o pessoal está acabando de me entregar as atividades. Assim que eles acabarem, a gente já coloca a nota, tudo bem? E por falar nisso, vocês entregaram as atividades todas? Eu entreguei. Eu entreguei todas. Eu também. Eu também. Todas. Raíssa! Será? Eu acho que tem alguém aqui que não entregou todas. E eu entreguei todas. Eu entreguei todas. Mas tudo bem. Eu entreguei. Aham. Entreguei todas as atividades. Fala aí, professor, quem não entregou? quem Não entregou? posso falar assim na cara dura. Foi você. Fala, pode falar. Nunca Nós ia somos expor uma amigas. querida minha. Jamais. Mas depois vocês saberão. Eu mandei ontem, mas eu entreguei. Ah, lá, tá vendo? Cheio Tem gente mandando atrasado. Cheio de mistério, hein, professor? Como assim, cheio de mistério? Fala logo quem não entregou. Não vou falar, não. Por falar aqui, quem aqui foi orientanda do Dalpino? Alguém fez o trabalho junto com o Dalpino? O trabalho do banner? Você fez? Eu Ok. também, Amanda. E alguém fez da Zenaide? Eu, Bruno, fiz o da Zenaide. Por gentileza, me mandarem a nota que vocês tiraram e o nome dos participantes do grupo. Professor, a minha P3, nas notas da Zenaide, não estão aparecendo. Não está aparecendo a minha P3 lá, na nota da Zenaide. Então, mas e o seu grupo? Não, você não. Oi? Eu já sei o porquê, fica tranquilo. No Dalpino saiu, não saiu? Sim, só faltou o da Zenaide sair da minha P3. Tá, então fica tranquilo, ela vai colocar em breve, tá bom? Mas você fez comigo, então fica tranquilo, vai sair a minha nota e vai colocar, que eu já adiantei pro Dalpino, já mandei para ele pôr, entendeu? A Zenaide vai pegar a nota e colocar lá, tá? Isso para a Raíssa. Então, a Bruna, se puder me mandar o nome do grupo, tá bom? E vocês têm o meu contato ou não? Eu tenho. Quem mais tem meu Professor, contato? deixa eu te falar. Do grupo da Zenaide que eu participei, acho que se tem duas que ainda tá fazendo curso, que eu É horrível.
Pô, mesmo assim não dá nota, né? Não, faz o seguinte, me manda a nota que vocês Elas trancaram tiraram. o curso. Me manda a nota, porque se no sistema estiver trancado, eu não vou conseguir lançar, entendeu? Pode me mandar os nomes. Porque Ok. quem trancou o curso, eu não consigo lançar a nota. Então, fica tranquilo. Tá? Professor, No, no, então, professor, no então meu a gente grupo, manda o grupo, o nome das pessoas do grupo e a Isso, para nota? mim. E aí, a nota que vocês tiraram. Tá bom? Vocês podem fazer Tá. isso por mim? tem uma que mudou de turma. Oi? No meu grupo, tem uma que trocou de turma, foi para amanhã. Ah, não tem problema, pode mandar. Isso sai tudo Pode? no sistema lá, tem tudo bonitinho, ó. Então tá bom. Tá, joia. Zuzu Blue, então, estão prestes a adentrar ao maravilhoso mundo da anatomia humana. Desta vez, meninas. Ah, Bruna, saiu agora, é? Só tem o B aí. Só porque ela não tá falando mais. Muito bem, meninas. Então, aqui. agora nós vamos adentrar ao maravilhoso mundo da neuroanatomia. Iremos estudar o sistema nervoso central e falar um pouquinho das diferenças entre homens e mulheres, né, do sistema nervoso, em relação ao sistema nervoso, e como que funciona um pouco o nosso cérebro. Então, é bem interessante, parecendo uma aula, então, do Globo Repórter. Então, vamos falar dos neurônios. Zuzu Blue? No Globo Repórter, toda hora tem alguma coisa em relação a isso. Vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Então, vamos falar agora do sistema nervoso. Vocês podem me interromper a qualquer momento se quiserem fazer algumas perguntas. Zuzu Blue? Muito bem. Ok. Quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente fala um pouquinho da embriologia, de como que ele é formado, mas a gente vai direto ao assunto hoje. Olha aqui, ó, só mostrando para vocês algumas malformações que acontecem aí no sistema nervoso. Aqui é um bebezinho anencéfalo, não sei se na primeira aula de anatomia a gente falou o que era uma monstruosidade, né? Então aqui um bebê anencéfalo, né, que nasce sem o cérebro, nasce morto, ele acaba sendo uma monstruosidade, que a alteração é tão importante que passa a ser incompatível com a vida, né? E isso é uma monstruosidade. Aqui é uma espinha bífida, é quando o indivíduo nasce com a coluna vertebral não fecha totalmente, a medula nasce para fora. Nós chamamos isso de espinha bífida. Ela pode ser fechada quando a pele fecha, só os ossos ficam expostos, ficam abertos, a medula fica para fora. Ou ela pode ser aberta, que nem a gente está vendo aqui nos desenhos, tá bom? Então, isso aqui nós chamamos de espinha bífida. E aí sim, quando adentramos ao nosso sistema nervoso central, o que a gente tem? Qual é a divisão? Então, eu vou dar uma prévia da divisão aqui e depois a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa divisão anatômica do encéfalo, né? Então, a gente sabe que o sistema nervoso é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, que é essa parte que vocês estão vendo aí, o que a gente tem lá dentro? Nós temos o cérebro, nós temos o tronco encefálico e nós temos o cerebelo. Então, essas três divisões pertencem ao nosso encéfalo. Então, quando você fala morte encefálica, você está falando de todas essas estruturas. O cérebro é uma delas, a maior delas. Mas a gente tem também o tronco encefálico, nós temos o cerebelo. Vamos ver cada um deles agora, tá bom? Se você olhar aqui, ó, vamos acompanhando as cores e acompanhando o desenho. Olha lá, estão vendo o mouse ali? Ótimo, então vamos lá. Então o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. O teleencéfalo e o diencéfalo. Então, o diencéfalo e o teleencéfalo formam o nosso cérebro. Professor, como que é esse negócio aí? Facinho de entender.
O telencéfalo é essa parte vermelha grandona aqui, ó. Essa parte vermelha grandona chamada de telencéfalo, nós encontraremos os lobos, então ele vai ser dividido em lobos, são partes, né? Partezinhas do nosso cérebro, da parte do diencéfalo, e o telencéfalo, perdão, a parte do telencéfalo, e o telencéfalo é dividido em dois hemisférios, então nós temos uma divisão, a gente vai ver ela mais para frente, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E aí a gente vai ver que nesses dois hemisférios, em alguns giros ali que a gente vai determinar, esses giros vão mexer um lado do corpo e vão estar do outro na cabeça. Então, assim, o nosso lado direito do cérebro comanda os movimentos do lado esquerdo. E o nosso lado esquerdo do cérebro comanda o nosso lado direito, tá certo? Quanto à nossa sensibilidade, é a mesma coisa. Se eu dou um beliscão aqui no meu braço direito, eu vou sentir no meu cérebro do lado esquerdo. E se eu dou um beliscão aqui do meu lado esquerdo, eu vou sentir do meu cérebro no lado direito. Então, uma parte do cérebro está relacionado com o lado do corpo. E o inverso é a mesma coisa. Zuzublu isso? E a gente vai entender o porquê disso. O diencéfalo, então, telencéfalo são estruturas pares, dois hemisférios, direito e esquerdo. O diencéfalo é uma estrutura ímpar no meio, então é como se você tivesse os dois hemisférios aqui e embaixo a gente tem mais um pedacinho do cérebro, chamada de diencéfalo. E aqui a gente tem o tálamo, hipotálamo, então a gente tem aí outras estruturas importantes também para a nossa sobrevivência. Essa partezinha aqui, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo, nós chamamos de tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai ter aí centros, onde a gente tem o centro respiratório, o centro cardíaco. Então a gente tem os lugares onde você tem influência na respiração, onde você tem influência nos batimentos do coração, tá certo? Então esse lugarzinho é chamado de tronco encefálico. Vou só simplificar aqui. Se a gente pega um peixe, o peixinho, ele tem qual parte desenvolvida do sistema nervoso dele? Ele tem muito tronco encefálico, onde você tem áreas que vão deixar o indivíduo vivo, né, para sobrevivência, e a parte de diencéfalo e telencéfalo, que são áreas cognitivas de funções mais complexas, muito pouco desenvolvida. Nós, seres humanos, desenvolvemos muito o nosso telencéfalo vermelho aqui. E é por conta desse desenvolvimento do telencéfalo que conseguimos a fala, que conseguimos nos articular melhor, que conseguimos ter essa soberania em relação aos outros mamíferos. Zuzublu, pelo desenvolvimento do nosso telencéfalo. E isso começou a ser desenvolvido lá na nossa evolução, quando o primeiro homem a ficar bípede, chamado Stereopithecus. Então, o Stereopithecus foi o primeiro homem a ficar bípede. Então, ele foi desenvolvendo e chegou a uma determinada hora na evolução que o ser humano começou a comer carne, ingerir mais proteína em sua dieta. Nesse momento, o nosso telencéfalo começa a se desenvolver mais e a pegar mais funções e desenvolvermos mais como seres humanos, como somos hoje, até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Homens pensadores, apesar que não vale para todos, né? Alguns indivíduos ainda torcem para o Corinthians, mas é isso. E nós temos, né? O cerebelo. O cerebelo é essa região aqui, ele fica localizado posterior inferiormente ao cérebro e ele está relacionado com o nosso equilíbrio, ele está relacionado com a nossa coordenação motora, tá certo? Então o cerebelo é importante para a nossa coordenação motora e para o nosso equilíbrio. Zuzublu, resumidamente, bem superficialmente, é isso, ok? Vamos passar para os próximos slides. E qual que é a divisão anatômica? A gente viu, ó. Então, a gente tem o sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem esse cara que a gente acabou de ver, o encéfalo, que é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Cerebelo é o cerebelo e o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo.
E nós temos, né, tirando o encéfalo, nós temos a medula espinhal. A medula espinhal é extremamente importante porque é de lá que irão sair os nervos periféricos. E por onde saem os nervos periféricos, eles vão adentrar ganhando o corpo, nós teremos o sistema nervoso periférico, que é composto dos nervos, dos gânglios e das terminações nervosas. Tudo bem? E dos nervos nós temos os nervos que ficam localizados no crânio e os nervos que ficam do pescoço para baixo, chamados nervos espinhais, porque saem da nossa coluna vertebral, da nossa medula. E os nervos cranianos saem, a maior parte deles, do nosso tronco encefálico, é uma região diferente. Zuzublu? Muito bem. E para entender melhor o nosso sistema nervoso central, a gente tem que entender qual que é a célula que forma o nosso sistema nervoso central. E a célula que forma o nosso sistema nervoso central é chamada de neurônios. Então, os neurônios são as células que formam o nosso sistema nervoso central. E estas células são muito interessantes, porque elas são células excitáveis, né? Elas produzem e conduzem impulsos nervosos, impulsos elétricos, impulsos químicos, que vão gerar transmissões de informações ao longo do nosso sistema nervoso central e periférico. Então, os nossos neurônios vão transmitir informações para os outros. Oi? O áudio está muito ruim. Horrível, eu não estou ouvindo nada. Acho que ele caiu. Caiu, professor? Ele está sem áudio, ele tem que ativar. Acho que ele tá indo para outro lugar, porque senão deve estar ruim. É. Olá, meninas. Até que enfim. Olá. Você caiu? Não, não caí não, estou aqui, estou inteirão. Então tá bom. Então tá bom. Vou voltar lá, eu vim para um outro lugar aqui, que é bem pertinho do roteador, talvez fique melhor. Muito bem. Ok? Bora lá. Zuzublu, então, até aqui entender que o sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Esse sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Que foi esse slide aqui. Depois passamos para esse. Quais são as células que formam o nosso sistema nervoso? E as células que formam o nosso sistema nervoso são os neurônios. Esses neurônios são células que conduzem impulsos elétricos e químicos. E essas informações percorrem todo o trajeto do nervo, medula, encéfalo e assim por diante. Tá bom? E temos células de manutenção que ajudam os neurônios. São chamadas células da glia, que são células que estão ali para dar sustentação para os neurônios trabalharem direitinho. Zuzublu? Quando eu falo Zuzublu, eu quero escutar um Zuzublu, né? É que nem um culto. Zuzublu! Zuzublu. Aqui é que nem um culto. Eu ouvi um Zuzublu por aí? Zuzublu. Muito bem, agora sim. Deixa eu ver se está gravando, né? Para eu poder salvar depois. Acho que está gravando. Bora lá. Então, agora que ouvimos Zuzublus, vamos entender o neurônio. Olha para a carinha dele aí, ó. Então, esse é o neurônio. Toda vez que se você vê no Globo Repórter um neurônio, ele tem essa cara, esse jeitão aí, ó. Olha o jeitão dele, ó.
O neurônio ele tem um corpo, que é esse cara aqui, ó. O corpo do neurônio vai ser a parte onde serão processadas as informações. E por onde vai chegar essas informações? Vai chegar pelo cabelinho do neurônio. São chamados dendritos, que são esses carinhas aqui, ó. Tá certo? Esses carinhas aqui parecem galhos de árvores, mas cada pontinha ali vai ter conexão com o neurônio. Então, com outro neurônio, né? Então, esse cara aqui vai se conectar com outro neurônio através dessas perninhas deles aqui, tá vendo? Essas perninhas, esses cabelinhos, que são os dendritos, tá? Aqui dá dendritos, mas a gente pode escrever com D. Dendritos. Mais para frente vai estar mais certinho, tá? E ele tem uma perna grande, ó. Essa perna do neurônio é chamada de axônio. O axônio, ele conduz a informação que o neurônio processou. Então, olhem a flechinha aqui, tá vendo? Ó? E está escrito sentido de propagação. Então, esse é o sentido de propagação do estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso vai chegar pelo dendrito, vai ser processado no corpo e vai ser mandado para frente através do axônio. Zuzublu. Tem neurônio que transmite essa mensagem muito rápido. E tem neurônio que manda essa mensagem bem devagarzinho. Vai depender do que ele mandar rápido ou devagar. Desse cara aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, no axônio, você tem uma partezinha azul envolvendo aí essa partezinha mais laranja? Essa parte que envolve essa parte laranja é chamada de bainha de mielina. Para que serve isso? É uma camada lipídica, né, de bainha de mielina, que ela vai como se fosse uma capa de um fio. Só que quando o estímulo elétrico for passar aqui, ela é isolante. Então ele faz o quê? Ele faz o estímulo elétrico ir mais rápido, porque ele não vai por dentro. Ele vai pulando aqui, ó. Ele vai pulando onde não tem. Esse espaço onde o estímulo pula de um para o outro, chama nodo de Ranvier, tá certo? Então ele vai mais, quanto mais mielina o neurônio tiver, mais rápido é a condução. Quanto menos mielina, mais devagar é a condução. E a gente tem neurônio muito mielinizado e a gente tem neurônio pouco mielinizado. Esses são os tipos básicos de neurônio, mas é os tipões dele, né? A gente vai passar essa parte aqui. Só mostrando para vocês, ó. Aqui, ó, é a formação de um nervo, né? Como que é? A gente tem um monte de perninha de neurônio, ó. Tudo isso aqui, ó, são aglomerados de perninhas de neurônio. Esses aglomerados de perninha de neurônio são chamados de nervo, tá? Esse aglomerado aí tem as divisões. Tem a divisão que é o epineuro, o endoneuro, né? Mas a gente não vai entrar nisso. O que eu quero que vocês saibam é que dentro de um nervo, a gente tem um monte de perninhas de quem? Dos neurônios. Então, a gente tem um monte de axônio dentro de um nervo. Então, é como se você descascasse um fio e você vê um monte de perninhas dos fios assim, ó. Isso é um nervo, né? Que às vezes a gente vai ver só o nervo, só a cordinha. Mas se você cortar a cordinha, você vai ver um monte de axônios lá dentro. Zuzublu? Zuzublu. Muito bem. Zuzublu. Zuzublu. Ah, então esse culto está melhorando, hein? E os tipos de neurônios? Os tipos de neurônios são assim. A gente tem neurônios que são sensitivos ou aferentes. Ó, nosso tempo está acabando. Ó. Esta reunião será finalizada em 10 minutos. Atualizar o tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu cliquei ali. Ah, tá bem papagaio, safado. Aqui. Vamos continuar. Se encerrar, eu abro uma outra reunião, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, olha lá. Os neurônios, então, eles são divididos em neurônios sensitivos, onde você vai ter
a condução de estímulos sensitivos para dentro do sistema nervoso central e os neurônios motores, que vão levar informações do sistema nervoso central para os órgãos periféricos. Vou dar um exemplo. Se você põe a mão numa tarraxinha, vai furar o dedo. Esse estímulo ele vai entrar para dentro do sistema nervoso central. Então, você tem receptor do neurônio aqui que capta essa informação dolorosa, leva para dentro do nervo, o nervo vai levar para a medula e da medula vai subir para o cérebro. E você vai entender que machucou, que dói. Você vai ter uma reação. A reação é retirar a mão. Então, você lá dentro do sistema nervoso central processa uma informação que desce para a medula, vai para o nervo, vai para os músculos necessários para retirar e você retira, tá bom? Então é mais ou menos isso que acontece. Por quê? Quando você tem um estímulo doloroso ou de retirada, a reação acontece antes mesmo da informação subir, tá? Mas isso é um pouquinho mais complicado, que a gente não vai entrar nisso agora, tá? E a gente tem os neurônios associativos ou chamados de interneurônios, que fazem a conexão do neurônio sensitivo com o neurônio motor, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, para essa imagem, a gente vai ver aqui, ó, neurônio sensitivo, o interneurônio, que faz uma ligação com o neurônio motor, que é isso que eu falei. Você encostou a mão na panela fervendo, o neurônio sensitivo traz a informação dolorosa, só que esse neurônio associativo já sabe que tem que fazer a retirada da mão. Então, o que acontece? Ele já manda o neurônio motor contrair os músculos necessários para ocorrer o reflexo de retirada. Zuzublu. Zuzublu. E aqui é só mostrando que o fluxo do neurônio, ele só tem uma direção. Ele entra ali no dendrito, passa no corpo, onde está o núcleo da célula, e ele vai por aqui, ó, vai pelo axônio e é distribuído, tá? O que é legal do sistema nervoso é que ele é plástico. Quando fala neuroplasticidade, olha que termo interessante. Professor, que coisa chique, eu quero saber o que é neuroplasticidade para falar amanhã no salão, que amanhã eu vou fazer as unhas. E aí eu quero falar, nossa, eu tive uma aula de neuroplasticidade. Então, para você entender o que é a neuroplasticidade, é o seguinte, a neuroplasticidade é a transformação, são as alterações da forma do sistema nervoso central. E eu falo com toda certeza, o seu sistema nervoso central, ele está tendo formações se alterando a todo instante. Enquanto eu estou falando, vocês estão ouvindo, captando a informação sonora e a informação visual, perninhas de neurônio vão se formando, vão fazendo novas conexões. E essas conexões vão gerar uma memória que você vai ter. Essa memória vai ficar em um lugar chamado de memória recente. A partir do momento que você começa a ter mais convívio com as informações, ela passa por uma outra região chamada de memória permanente. E essas alterações, onde você vai criando essas conexões, isso acontece a todo momento. Então, quando nós aprendemos, quando nós ouvimos, quando nós fazemos coisas diferentes, novas conexões vão se formando e você vai criando uma rede maior de conexões. E essa rede maior de conexões acontece, forma e desforma a todo instante. Zuzublu, então o seu sistema nervoso central a todo instante ele está criando uma perninha nova, um dendrito novo, tá certo? Para você ter novas conexões entre os neurônios. E esses caminhos serem cada vez mais... Um exemplo. Quando você passa alguém com um perfume, você sente o cheiro e lembra de uma pessoa. Isso já aconteceu com vocês? Já. Tá pensando no crush, né? Naquele crush antigo, naquele crush que você já não vê há muito tempo, a saudade bate no coração. Pois bem, quando isso acontece, quer dizer que o seu sistema nervoso captou ali a mensagem olfatória e isso foi para um centro de memória que tem aquela conexão que liga a memória daquela pessoa. Então, quando isso acontece, é porque você tem um caminho que fez uma conexão e essa conexão ainda está lá, viva, permanente, do crush que você jamais esquecerá. Professor, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta.
No caso de quem tem Alzheimer, por que eles lembram mais do passado do que as recentes? Porque no Alzheimer, a memória recente, as memórias como que fugiu a palavra, as memórias que são menos antigas, elas são destruídas, essas conexões são quebradas. Agora, aquelas memórias mais antigas, elas ficam ainda. Então, por isso que essas conexões permanecendo ativas, a pessoa lembra mais dos fatos passados do que das memórias recentes. E é uma deficiência do sistema nervoso? Não é uma deficiência, é uma degeneração. Deficiência é uma doença, né? Uma doença que leva à degeneração do sistema nervoso. Zuzublu? Zuzublu. Porque dos novinhos, agora você não lembra, só lembra dos crush antigos. Não, é porque a minha mãe tem Alzheimer. Ah, tá. Então é por isso. Então, quando você for conversar com ela, sempre busca informações mais do passado, que ela vai vindo, né? E aí vai ativando essa memória. Talvez ela chegue até ela lembra muito do passado, né? Mas, assim, agora ela tá esquecendo até um pouco mais do passado, porque ela fala que eu sou a mãe dela, aí fala que o meu irmão é o marido dela. Acontece, tem que cuidar da velhinha agora, né? Bom, mas vamos lá. Vamos falar das conexões. Então, uma conexão entre um neurônio e outro, quando um neurônio está aqui e o outro aqui, eles se encontram, nós chamamos isso de sinapses. E olha só que interessante. O homem tem muito mais neurônios que a mulher, coisa de 10 mil neurônios a mais que a mulher. Então, é muita coisa, né? Então, assim, quando você fala que o homem tem muito mais neurônio que a mulher, é muito verdade isso. Mas tem uma ressalva. A mulher tem um número maior de conexões, sinapses. Tá? Então, é um número maior de sinapses aí na mulher. Zuzublu? Zuzublu. Muito bem. E essas sinapses que são os encontros entre os neurônios... Oxe, aqui. É desse jeitão aqui. Você tem um neurônio, né, o axônio de um neurônio que está trazendo a informação e aqui um dendrito, tá vendo? O que vai acontecer aqui? Ó? Aqui é uma sinapse química, então os impulsos químicos eles vêm, o impulso elétrico vem aqui, vai soltar essas informações aqui na fenda sináptica que os receptores desse outro neurônio vão pegar e transmitir para frente. Mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ó. Então você tem... neurotransmissores, que cada neurotransmissor vai ser transmissor de uma determinada informação. A gente tem um monte de neurotransmissores e essa informação vai ser passada para o outro neurônio através dessa sinapse química. E ele tem que estar juntinho. Eles não se encostam um no outro, eles ficam muito próximos. Então, quando as vesículas de neurotransmissores se abrem aqui, o neurotransmissor fica na fenda sináptica e se encaixa no receptor dele aqui. Zuzublu. Muito bem. E esses são alguns dos neurotransmissores. Ó. Acetilcolina, que também vai promover a contração muscular, a glicina, glucamato, a GABA, a dopamina, adrenalina, histamina, substância P, aspartato e noradrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor, por exemplo, que faz o coração acelerar, o que está presente no Berotec, né? A gente chama de beta-2. Zuzublu, quem aí sofre de asma ou alguma doença assim? Então vai saber, quando faz a inalação, o coração dá uma disparada. Pessoal, não sei se